Para a gente conversar sobre essa distopia, eu chamo ao palco Éric Novello, Bárbara Moraes, Roberta Spindler e a supermediadora Rosa Amanda Strauss, que também é escritora. Por favor, salva de palmas aí para os nossos autores. Gente, boa tarde. Está funcionando? Está todo mundo vindo? Bom, deixa eu apresentar aqui a mesa. Mais ou menos, embora a Mânia já tenha falado, a gente tem lá na ponta o Éric Novello, que é tradutor, roteirista, escritor, já com vários livros publicados, sempre com uma temática que, de alguma forma, se liga a sociedades com uma estrutura distópica. Seguindo, a gente tem a Roberta Spindler, que está em seus 2 livros, já li. Desculpa, estou sem óculos, gente, eu perdi meus óculos hoje, que é um problema. Que também vai conversar com a gente sobre o mesmo tema. Bárbara Moraes, que escreveu a trilogia Anômalos, também projetada, não necessariamente num futuro, mas numa sociedade com uma estrutura bastante distópica, que, como a gente vai ver nos 3 livros, infelizmente, cada vez mais familiar a gente. Meu nome é Rosa Amanda Strauss, eu sou escritora, sou jornalista e vou conduzir essa conversa. Quem tiver perguntas, a qualquer momento, pode pedir para o pessoal da organização trazer para mim, até porque se a pergunta encaixar aqui na conversa, a gente aproveita e coloca a pergunta no meio aqui das coisas. Então, eu queria começar perguntando para a Roberta. Roberta, você acha que nós já estamos vivendo uma sociedade distópica? Parece uma pergunta boba, mas é importante a gente firmar esse... Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Então, como eu tinha falado até por e-mail com vocês, eu acho que a gente precisa pensar nas minúcias, digamos assim. A gente não vive, a sociedade não é igual para todo mundo. Então, algumas situações podem ser distópicas para uma determinada pessoa, um determinado grupo, e outras pessoas não viverem esse tipo de situação. Então, acho que foi até o Éric que falou na nossa conversa, né, que existem distopias e utopias dentro de uma sociedade. E eu concordo muito com o que ele tinha falado, e eu acredito que é mais ou menos isso. Mas é importante também a gente pensar, né, em sensos de proporções e que determinadas situações se decorrem e acontecem ao longo da nossa história e que tendem a se repetir, e que o que acontece agora talvez já tenha acontecido no ano passado e que várias pessoas já passaram por isso antes e continuam passando. Então, é uma pergunta difícil, né? Porque eu não posso afirmar, sim, nós estamos vivendo numa distopia, porque a gente tem diversas nuances na nossa própria sociedade, diversas vivências. E, então, como o Éric tinha falado no e-mail, na minha concepção também, que a gente tem distopias e utopias dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade. Tá ótimo. Então, já que a gente está citando tanto o Éric, vamos passar para o Éric. O Éric, você tinha me contado, é porque a gente já andou fofocando antes, né? Então, a gente já está retomando aqui um assunto. Éric, você tinha me contado que você fez muitas das situações que estão no seu livro são situações que você tirou de manchetes de jornal. E quando as pessoas veem aquilo, elas ficam muito espantadas. Elas dizem, nossa, tomara que isso nunca aconteça. Né? Como é que foi essa pesquisa? O que você identifica tão claramente hoje, a ponto de estar no jornal, como elementos distópicos da nossa sociedade?
Boa tarde a todo mundo. O meu livro Ninguém Nasce Herói, ele se passa num Brasil onde o presidente apoia uma ditadura fundamentalista religiosa. E o primeiro capítulo do livro, os personagens estão indo distribuir livros que se tornaram proibidos, né? Que, por exemplo, histórias LGBT, você tem que distribuir correndo perigo na rua como uma forma de resistência. Mas eu comecei a escrever isso tudo antes do impeachment, assim, então foi uma experiência bem louca, porque eu tava sentindo algo no ar, né? Assim, uma tensão. Quando tem embates políticos muito fortes em qualquer país, tem sempre algum grupo que tenta se aproveitar desse vácuo de poder. Isso acontece em qualquer lugar. E eu queria processar isso dentro de mim, então eu fui escrever. Então eu pegava notícias corriqueiras de cidade grande, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de violência, de pequenas censuras, e fui colocando dentro do meu livro, né? Só que a situação política do país foi degringolando completamente, né? Então a realidade foi me alcançando e daqui a pouco meu Deus, eu não estou escrevendo mais ficção, assim, né? Já não era, mas eu fui engolido pela realidade, a ponto de tirar algumas cenas, a ponto de tirar algumas coisas que eu tinha colocado, porque aquilo se tornou mau gosto se eu deixasse lá, sabe? Mas é isso, assim, por exemplo, tanques vindos de Israel, ou, sei lá, uniformes de polícia vindos de Israel, armas, assim, que você não acredita que pode estar na mão de um policial no meio da rua, parece coisa de filme, né? Mas quem vive no Rio de Janeiro vê a polícia com um fuzil na mão o tempo inteiro, né? Eu moro em São Paulo hoje, mas eu sou carioca, morei 30 anos no Rio. Em São Paulo você não vê tanto, mas quando você tem passeata, tem alguma manifestação, você vê uniformes que você não acredita, sabe? Então é isso, assim, tá lá. E eu fico impressionado que os leitores leem e falam: Eric, meu Deus, que medo do seu livro, tomara que isso nunca aconteça. Como assim, gente? Tá acontecendo, tá aqui, sabe? Já chegou. É isso mesmo. Bom, a gente teve agora aqui mesmo da Bienal, né? O caso de um livro que a gente teve uma tentativa de censura de um livro aqui, justamente por parte do prefeito, com uma determinada abordagem religiosa e que quis censurar o livro por causa da abordagem LGBT. Ou seja, eu acho que muitos dos elementos das sociedades distópicas já estão presentes no nosso cotidiano. Agora, eu queria saber da Bárbara, seguinte, Bárbara, quais elementos mais distópicos você acha que já estão se mostrando, mas ainda não estão definitivamente no nosso dia a dia? Boa tarde para todo mundo. Essa pergunta é meio difícil, né? Ela desculpa, eu pensei nela agora, a gente não ensaiou essa. Não, mas eu acho que a gente está ensaiando ainda a coisa da vigilância, que é muito forte em 1984, porque eu tenho um celular que às vezes eu estou conversando com outras pessoas e ele fala comigo, outro dia ele me deu uma receita. Eu não queria a receita. Então, assim, meu celular está me ouvindo. Daqui a pouco, alguém vai ouvir o que o meu celular está ouvindo. Então, assim, minha preocupação, eu tenho uma grande preocupação com essa coisa de privacidade online. Eu sou até um pouquinho paranoica, mas, enfim. Justamente, eu acho que esse vai ser o elemento tecnológico que vai, talvez, para quem ainda não virou a chave, vai virar a chave e ficar, gente, que mundo é esse que eu estou vivendo? Sabe? Que o celular me escuta e alguém pode estar escutando o meu celular, sabe? Enfim, os e-mails que eu mando, o Google lê e sabe o que eu escrevo e agora me sugere frases. E tem todo o lance, desculpa te interromper, mas tem todo o lance também de aplicativos de reconhecimento facial, sim, aplicativos que colocam a sua cara na cara de outras pessoas. Hong Kong agora está acontecendo isso. Eles estão reconhecendo, tipo, porque em Hong Kong basicamente não tem dinheiro mais. Você paga ou com celular ou até com a sua digital, com coisa. E o pessoal tá tendo manifestações lá, né? Nessas manifestações, eles estavam comprando em dinheiro, porque com isso eles sabem exatamente quem entra no metrô, que horas, consegue reconhecer facilmente eles dentro do metrô e saber onde eles estão indo, sabe? Por isso que quando você vê as imagens, eles estão todos mascarados, porque tem câmera de vigilância na cidade inteira e eles conseguem reconhecer o rosto da pessoa, sabe? Então, assim, essa é uma dimensão que alguns países já estão vivendo, mas
que não está muito longe da gente viver aqui também, porque começa instalando as câmeras por questão de segurança, sabe? A gente é 100% plausível, se alguém falar, não, vou instalar isso aqui porque questão de segurança, se tiver a câmera, ninguém vai te assaltar. Mas essa questão de segurança vai virar o quê depois? Segurança de quem? Sabe? Quem é um perigo? É isso que começa a dar problemas. É verdade. A gente teve, um tempo atrás, eu tinha visto uma reportagem com relação ao desenvolvimento de armas associadas a drones e a reconhecimento facial. Ou seja, você diz para a arma, eu quero matar fulano com esta cara, e a arma vai atrás de você, seja lá onde você estiver. Quer dizer, isso já está em desenvolvimento. Um negócio, né? meio Exterminador do Futuro, né? Se a gente for parar para pensar. Exatamente, só que pequenininho. Imagina uma mosca exterminadora do futuro, né? Mais difícil até de você combater. A gente está começando a falar de tecnologia. Uma coisa que me chamou a atenção nos livros de vocês três é o fato da tecnologia praticamente não desempenhar um papel relevante dentro da trama. Vocês enfocam muito mais a questão da sociedade, das relações pessoais, das relações sociais, das relações políticas, no caso mais da Bárbara e do Eric, do que essa invasão da tecnologia. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia no dia a dia de vocês e por que ela ficou tão ausente nos livros e nas histórias. Eu vou começar, então. Né? No A Torre Acima do Véu, é uma sociedade pós-apocalíptica, né? Então, tipo, o mundo acabou, uma névoa venenosa encobriu o nosso planeta e agora as pessoas vivem no topo de mega edifícios. Imagina que são prédios de mais de 600 andares e lá em cima eles vão criar uma nova sociedade. Então, muita coisa do que existia de tecnologia se perdeu, mas eles ainda continuam usando... Eu cito que eles têm uma internet rudimentar, que até funciona com balões que propagam o sinal. Isso eu até tinha feito uma pesquisa de pensar como é que eles podem fazer isso, como é que a internet ainda existe nessa sociedade. E aí eu descobri o Project Loon do Google, que era mais ou menos isso, para regiões assim, tipo o deserto. Como vai ter... Então, eles mandavam o sinal da internet, receptores, ou Wi-Fi, digamos assim, por balões. Eu pensei, bom, eles poderiam adaptar isso nessa sociedade, para eles terem alguma coisa que não seria o que era naquela sociedade já desenvolvida, mas que eles ainda conseguiriam aproveitar algumas coisas que ali existiam. Então, eu falo muito de tablets maleáveis, e-papers, sei lá, e coisas assim, mas que já são degradadas, já não funcionam direito, estão quebradas, o computador, assim, é uma mescla de várias peças, de outras. Mas, como você falou, a tecnologia está ali, mas não é o ponto central da história. Ela está ali mais para complementar aquele universo, né? Formar aquele mundo para mostrar que aquela sociedade não é a nossa sociedade, tem tecnologias um pouco mais à frente, mas também tem muitas coisas que a gente já vê os protótipos hoje, né? Então, quanto à minha vida com a tecnologia, eu gosto de usar a internet, tudo isso, mas eu não sou assim aficionada, eu até evito um pouco. Eu gosto mais assim de videogame, isso eu já sou meio que mais focada, assim, eu gosto de falar e entendo um pouco mais, mas no básico eu tenho o celular, mas eu não uso muito assim a rede social. Eu tenho tipo o básico, mandar mensagem, WhatsApp, fazer um tweet e tal, mas eu não sou assim, entendi, quais são os aplicativos do momento, não sei o que, isso eu não sei. Então, eu realmente não sou assim, a menina tech, também não sou assim. Eu estou no mestrado agora e eu tenho uma brincadeira que a cada ano de escolaridade que a pessoa ganha, a habilidade dela com tecnologia diminui. E é por isso que os seus professores na faculdade, até no ensino médio, eles têm muita dificuldade de ligar o PowerPoint. É porque eles não... Conforme eles foram estudando, eles foram perdendo. Então, assim, eu sou muito ligada em novidades tecnológicas justamente
por causa disso que eu estou falando, que eu sou um pouquinho paranoica com essas coisas. Mas, para mexer mesmo, eu não estou mais conseguindo acompanhar direito o desenvolvimento das coisas, dos aplicativos e tudo. Enfim, está ficando um pouco mais complicado. E em Anômalos... No seu livro, na trilogia. Isso. Em Anômalos, o que aconteceu foi que eu escolhi deliberadamente. Anômalos tem 2 países, a União e o Império. Um deles é extremamente tecnológico, mas não é onde a história se passa. A história se passa na União, que ela escolheu como forma de lidar com a dificuldade de encontrar matéria-prima que eles tinham, regredir a tecnologia para todo mundo, para um nível que desse para se sustentar, enquanto tem bolsões de pessoas que têm muita tecnologia. Então, conforme a trilogia avança, eu nunca falo isso nessas palavras que eu estou falando aqui, mas tipo, você tem uma tecnologia que é comum e às vezes eles encontram umas coisas completamente diferentes. No primeiro livro mesmo tem uma hora que é leitura de digital, que não consegue ler, tipo, ele não lê digital de Anômalos, sabe? E para a protagonista, ela nunca tinha visto uma coisa assim, mas foi proposital justamente por isso, para a dinâmica, ter essa dinâmica de segregação deles também, mas a protagonista às vezes vê, peraí, mas tem esse negócio aqui, como é que existe esse negócio se a gente não tem, sabe? De onde veio isso? E o Império também ser ultra tecnológico, ele tem uma importânciazinha no enredo, porque eles... Enfim, eu não vou dar esse spoiler. Mas, enfim, tem uma importância relativa no enredo, assim. Mas nessa questão do dia a dia dos personagens, essa foi uma coisa que me chamou a atenção, que você coloca muito bem no livro, que é a questão das tecnologias excludentes, né? A tecnologia, as pessoas falam muito da questão da tecnologia ser democrática, ela é para todo mundo, a ideia é conectar, e o que você levanta no livro é essa questão da exclusão da tecnologia usada para excluir, né? Que é uma coisa que está caminhando muito seriamente para lá. Aliás, acho que sempre foi assim desde o início dela, né? Aproveitar esse gancho, assim, de vez em quando eu ouço assim, o futuro chegou, né? Eu acho que de vez em quando, nós estamos no futuro, né? Queria skate voador e olha só, o futuro é isso. Mas, assim, a gente tem que lembrar, assim, o futuro, ele nunca chega para todo mundo, né? Enquanto eu tenho lá meu PlayStation, meu celular de última geração, tem gente que ainda não tem, sabe, acesso à água potável, tem gente que não tem esgoto encanado. O futuro chegou para quem quando a gente fala isso, né? A gente tem sempre que lembrar. No meu livro, em particular, é a época atual, então a tecnologia seria a nossa. Mas é um governo autoritário que está te vigiando. Então, sei lá, quando a gente pensa no nosso histórico de ditadura, as pessoas conseguiam se esconder e se comunicar no boca a boca. Como é que a gente se esconde hoje em dia, se a gente precisar? Né? Meu celular está ligado aqui, todo mundo sabe onde eu estou. Se alguém quiser me encontrar, sabe onde eu estou. Às vezes, com ele desligado, né, eu já vi registro de que ele capta a conversa, né? Às vezes você entra numa lotérica, quando você chega em casa, tem uma propaganda de lotérica para você em algum lugar só porque o teu GPS estava ligado. Então, é por isso que os meus personagens não usam tecnologia, né? Mas tem vários contextos ali. Eu tenho personagens héteros, personagem gay, personagem cis, trans, negro, branco. É um grupo de minorias perseguidas se ajudando e conversando, né, para mostrar assim de relações de afeto para combater o ódio, né? Mas o personagem gay especificamente, quando o protagonista pergunta para ele: como você sabe disso tudo? Ele fala: eu sou um gay numa ditadura fundamentalista, né? Meu modo de sobreviver é me manter bem informado. E tem uma menina que ela anda com a câmera dela. Porque eu penso muito nas passeatas em São Paulo, manifestação de polícia, onde as pessoas vão com um celular filmar a violência policial para ter uma prova daquilo e jogar em rede social, né? Então, ela é um pouco a personagem que representa isso, né? Acaba virando um documentário na vida dela, tudo que ela está filmando, mas para a gente pontuar, né? Tem um lado bom da tecnologia,
que a gente está sendo vigiado, mas a gente pode vigiar e testemunhar também o que está acontecendo. E tem o lado ruim, porque está todo mundo de olho na gente ao mesmo tempo. Tá, perfeito. Tem uma outra questão que me chamou a atenção nos livros, foi a questão das mutações, tanto nos livros da Bárbara quanto nos livros da Roberta. As mutações elas de um modo geral, são muito positivas, são mutações interessantes para as pessoas, embora as pessoas comecem a ser segregadas por conta dessas mutações que poderiam até se tornar vantagens. No caso do Eric, é difícil falar para não dar spoiler, mas não chega a ser exatamente uma mutação, mas é um rapaz que, digamos, ou que ele sonha, ou que ele delira, ou que ele não tem muito controle sobre os sonhos e que provocam essas mutações nele, né? No caso da Roberta, são os alterados. No caso da Bárbara, são os anômalos. E a Roberta diz: nem todas as mutações originadas pela névoa transformaram pessoas em monstros. Em pouquíssimas, nascidas após o véu, habilidades extraordinárias surgiram. A intensificação de características como agilidade, força e velocidade foram as principais mudanças notadas. Houve outras, porém, mais raras e inexplicáveis, como habilidades psíquicas e clarividência. De início, a apreensão foi total. Até onde essas crianças teriam sido alteradas? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Roberta, porque normalmente, quando a gente fala em mutações, ou quando a gente lê sobre mutações, são sobre os monstros, etc., né? E não sobre a melhoria, digamos assim, de alguma funcionalidade humana. Bom, isso é um pouco muito da influência, eu acho que de quadrinhos e anime, que eu estava escrevendo e eu queria, de alguma forma, colocar uns superpoderes na história também. Mas, principalmente porque essa história, ela meio que surgiu, parece clichê, mas enfim. Eu sonhei com uma cena, praticamente, eu acho que o primeiro capítulo do livro, que era a protagonista numa missão, e ela tinha que pegar um objeto, e aí ela tinha que passar por um monte de criaturas que no sonho eu não conseguia ver bem o que era, mas eram tipo sombras. E no meio dessa história, no meio do sonho, o sonho foi bem detalhista até, tinha um rapaz, um concorrente, que ele se teletransportava. E, enfim, ele pegou a coisa primeiro que ela. E quando eu acordei, eu falei, nossa, isso é bacana esse sonho, eu vou anotar e quem sabe ele possa virar alguma coisa. Aí ele virou um conto que depois eu expandi para o livro. Então, eu já desde o início queria que existissem pessoas com essas habilidades diferenciadas. E aí, enfim, enquanto eu fui desenvolvendo a história, por quê, né? Por que eles têm esses poderes? O que poderia ter acontecido? E aí teve toda a história da névoa e eu comecei a interligar, fazer aquele quebra-cabeça, montar as coisas que eu queria que acontecessem na história e fazer as explicações. Mas, principalmente, como eu falei no início, é uma grande influência de X-Men, de animes como Dragon Ball, Naruto, enfim, coisas que eu acompanhava quando Cavaleiros do Zodíaco, quando eu acompanhava quando criança, e que foram, de certa forma, inspirações para coisas que eu escrevo atualmente também. E que é legal escrever sobre superpoderes, resumidamente também. É legal escrever sobre personagens que conseguem saltar muito alto e ter habilidades, ter agilidade, ou aquele que consegue teletransportar. E eu adoro escrever cena de ação, então você coloca ainda um temperinho de efeito. Quem lê você não percebe que você gosta de escrever cenas de ação. Então você colocar aquele temperinho a mais, que são os superpoderes, fica ainda mais legal. Muito legal. Bom, no livro da Bárbara, a perseguição a essas pessoas é o tópico central, né? E justamente é um livro que levanta muitas questões. Quando eu falo livro, na verdade são 3, é uma trilogia. É um vício de linguagem.
Mas, na verdade, levanta muitas questões, e questões sociais e históricas bastante interessantes, que é o fato de você ter uma parcela da população que é considerada pela outra parcela como sendo pessoas mais fortes, e, por esse motivo, elas são perseguidas, né? Sabe o que me lembrou? Não sei se você leu um livro chamado A Servidão Humana. Do Laban. Exatamente, né? Que é da gente perdão, a servidão voluntária. Que é da gente se perguntar por que essas pessoas não percebem sua própria força, né? A gente lembrar que os primeiros exércitos eram formados por escravos. Como assim? Era o exército. Eles podiam se rebelar, eles podiam se libertar e, no entanto, não se libertavam. E essa trilogia da Bárbara, ela vai toda muito em torno disso. Então, tem aqui um trecho que ela diz: tento recordar as aulas sobre o funcionamento do governo da União no continente Pacífico e o procedimento padrão quanto aos cidadãos especiais nas áreas fora de conflito, mas não consigo me lembrar de nada. De onde eu venho, pessoas com habilidade fora do comum são recrutadas pelo Exército imediatamente, independentemente da idade e da vontade. A maior parte das pessoas aceita sem relutar, acreditando ser seu dever como cidadão. Mas a verdade é que somos educados a pensar assim desde a infância. Jamais me pareceu certo, porém isso nunca foi uma preocupação para mim. Seria cidade especial o termo utilizado para quartéis militares? Ai, não, eu havia me inscrito para os campos de refugiados justamente para fugir do exército. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei uma incrível sacada do seu livro. Retomar essa questão que vem sendo discutida há tanto tempo, né, pela sociologia, pela ciência política, pelas ciências sociais, e a gente continua voluntariamente servindo a quem nos oprime, né? Você citou o autor, e aí eu lembrei que eu tive a ideia desses livros numa aula de ciência política. Então, a minha ideia era justamente... Eu cresci vendo X-Men também. E aí, quando eu fiquei um pouco maior e eu descobri que uma das ideias por trás do X-Men era ser uma metáfora sobre a luta de direitos civis nos Estados Unidos, eu achei isso incrível, porque se você analisar, você fica, nossa, faz muito sentido. E eu gosto muito dessa ideia de mostrar para as pessoas que elas têm poder, sabe? Elas têm a capacidade, tipo, a situação estrutural da sociedade, às vezes ela faz com que a pessoa acredite que ela não tem valor, mas ela tem. Então, assim, a ideia da trilogia Anômalos era justamente mostrar isso, que muitas vezes você vive numa sociedade em que você é excluído de tudo. E isso faz com que você ache que você não vale nada, mas tem, sabe? Eu repeti 3 vezes isso, mas enfim. Mas é porque é um ponto muito forte mesmo, tipo, é muito difícil você tirar isso da cabeça. E eu acho que é justamente o que ela fala, assim, ó. A Síbia, no livro, ela tem uma sorte que ela é criada por uma pessoa que não, assim, ela explica, ó, na escola você viu isso, mas, na verdade, é dessa forma, sabe? Mas a maior parte das pessoas vive num sistema que não dá margem para pensar fora do que ela está vivendo. Às vezes até porque a pessoa precisa sobreviver, sabe? Então, eu acho que é um mecanismo muito cruel que existe em todas as sociedades, que faz com que as pessoas oprimidas, elas achem que elas não têm valor, mesmo se elas são em maior quantidade numérica, sabe? Que elas não podem fazer nada, que a vida é assim, mas é porque é o que acham, tipo, o que querem que elas achem, sabe? Então, assim, a ideia da trilogia Anômalos era um pouco desconstruir isso na protagonista mesmo, porque ela mesma acha isso no início. É assim, então tá, tudo bem, vou me virar, a vida é desse jeito. E aí ela começa a acordar e ver, não, calma, a vida não era para ser desse jeito. Por que a vida é assim, sabe? Então, a ideia era fazer essa coisa, assim, dela não só ela, mas o grupo que ela pertence, todo mundo começa a perceber que eles têm um valor e começa a acordar assim, ué, mas eles não deviam tratar a gente desse jeito, sabe? Então, é isso. Bom, aqui
aqui no livro do Eric, eu destaquei dois trechos que eu acho que eles são tão o que a gente vive hoje, que realmente não dá para a gente falar, o livro inteiro, né? Não dá para a gente falar em futuro, porque é um livro que fala muito sobre o presente, mas dois trechos me chamaram muito a atenção. O primeiro diz assim: no bar, penso no que o Daniel falou. A semente da Guarda Branca, a Guarda Branca é um grupo paramilitar, foi plantada ainda no período democrático, formada por cidadãos de bem, cansados da violência no país. Era seu direito se defender se o Estado falhava nessa missão, disse uma jornalista, incentivando os justiceiros. Se alguém vê alguma semelhança com a realidade, né? E logo em seguida ele coloca: de início, os praticantes de religiões afro-brasileiras foram os que mais sofreram. Terreiros invadidos, imagens destruídas, pessoas espancadas. Os encapuzados podiam tudo em sua pregação da barbárie. Os jornais, quando muito, dedicavam notas aos casos sem jamais incentivar a investigação. Enfim, o livro vai pintando aos poucos a realidade que nós temos concretamente hoje em dia, só que mostrando que isso é um inferno e que nós já estamos vivendo nele, ou pelo menos uma boa parte da sociedade já vive nele, né? Mas, deixa eu achar aqui onde eu marquei a outra. Bom, perdi aqui, mas de qualquer forma, numa dada altura, o personagem fala uma coisa que me parece ser como se fosse apontar uma saída possível, né? E você coloca essa saída possível pelo afeto, né? Pelo afeto, pelo olhar para o outro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque foi uma coisa que me pegou muito no livro, sabe? Essa ideia de que nessa sociedade hiperopressiva que está se desenhando, eu também não consigo ver outra saída que não passe pelo afeto. É fogo, né? Eu estava vendo, você lendo aí, eu repassando tudo o que aconteceu hoje aqui na Bienal. A gente chegar a uma situação em que um beijo é considerado conteúdo impróprio, né? Que é isso, gente, que a gente tá vivendo, né? Impróprio é helicóptero passando em cima de favela e fuzilando e tacando granada, né? Considerando que todo mundo que mora lá é bandido, né? Impróprio, sei lá, você vê, né, a floresta pegando fogo e ir pro Twitter fazer piada em vez de tomar uma atitude. Impróprio é você ficar estimulando ódio, estimulando perseguição aos outros, né, em vez de incluir essas pessoas, sejam elas quem forem, né. Toda minoria merece respeito, toda história merece ser contada, pessoas trans merecem, sabe, nosso respeito, nossa proteção, elas merecem se ver em quadrinhos, sim, se ver em livro, se ver na televisão, não só se ver, mas está aqui também contando as histórias delas, o mesmo para gays, o mesmo para lésbicas, se você é negro, idem, se você não pertence ao grupo em que, enfim, eu quase pertenço por completo, sabe, você tem seu direito de ser feliz, de se ver lá, você, sabe, direitos iguais para todos, né? Entra naquela história, o futuro não chega para todo mundo e a democracia também não está chegando para todo mundo, né? Então, a gente está vivendo uma cultura de ódio, assim, esquece, pelo amor de Deus, esquerda e direita por um momento. Cultura de ódio não é o caminho, não interessa de que partido seja, não é um caminho, não se constrói um país a partir disso. A única coisa que se constrói a partir disso é um mercado, né, onde grandes indústrias vivem daquela desgraça, se alimentam de seja lá o que for que está acontecendo, né? Não é uma política de bem-estar onde a população consegue sobreviver, consegue proliferar. E no livro é isso. O que a gente faz, né, quando o ódio toma conta de tudo? Como é que a gente responde, né? O Chuvisco é o protagonista.
ele começa distribuindo livro, né? É o que ele pensa, assim, né? Ele é um pacifista, ele não quer pegar em arma. Então, cara, eu acredito na arte, assim como eu, né? Era uma pergunta que eu estava me fazendo. Eu vou distribuir livro. Mas é suficiente? Para isso que a gente está vivendo hoje e para o futuro que está se desenhando, é suficiente acreditar na literatura, na arte? Ou tem que ir além? Então, durante o livro, ele vai vendo pessoas que se defendem e tentam fazer a diferença de várias maneiras. Assim. Então, tem o combate armado, que ele fica assim, tá, eu entendo o motivo, mas eu não quero, sabe? Não quero pegar numa arma, assim. Tem quem atua em ONG, enfim, várias maneiras. Pessoas de várias religiões, assim, eu coloco claramente que fundamentalista religioso não é sinônimo de ser evangélico. Existe evangélico que não compactua com o que está acontecendo hoje. Conheço vários, muitos amigos, graças a Deus eu tenho. E nesse passeio em que o Chauvisco está tentando encontrar a maneira dele de fazer a diferença, o que ele encontra o tempo inteiro, né, o que está ali presente, assim, que não muda, são os amigos dele, amigos que são completamente diferentes dele, que entendem a condição que ele tem, né, que eu chamo de catarse criativa, e apoiam isso, e ele apoia os amigos, ele sabe, né, que cada um ali vive violências diferentes da dele, e eles tentam se entender, e cada vez que algo ruim acontece, eles reforçam aqueles laços de amor, assim, que é a inocência que eu me permito ter, sabe? Assim, aquela pontinha de esperança que eu ainda guardo comigo, eu coloquei no meu personagem também. É um pouco isso. Muito bom. Eu acho que é o que as pessoas têm feito mesmo, né? É procurar mais os amigos, é procurar se juntarem mais. E me dá a impressão de que a gente vai precisar cada vez mais disso. Bom, eu vou começar, que já tem um monte de perguntas da plateia. Eu vou começar a fazê-la. A primeira é do Israel Carvalho, que é professor de biologia. Ele não dirige a pergunta especialmente a ninguém, então quem tiver mais vontade de responder. Olá, boa tarde. Qual é o papel da pesquisa para a construção dos seus textos? E na segunda, como a ciência, não necessariamente a tecnologia, contribuíram nos seus textos? Há algo sobre biotecnologia? Bárbara quer responder? Não, o meu, enfim, é meio spoiler, mas o centro da trilogia inteiro gira em torno de biotecnologia, sabe? Não vou falar mais sobre isso, porque tem que ler e é uma coisa importante no enredo. Mas eu faço muita pesquisa para os meus livros. Como eu falei, esse livro surgiu na aula de ciência política, eu li várias coisas para poder, enfim, conseguir incorporar no livro, porque a minha ideia era fazer um livro que tratasse desses temas, que são temas importantíssimos, mas de uma forma que fosse divertida para o adolescente, para ele pensar e se divertir ao mesmo tempo, que é o combo maravilhoso. E aí, enfim, eu sempre faço muita pesquisa. Eu estava escrevendo uma ficção científica, eu estava pesquisando paper teórico sobre o uso de matéria escura como combustível. Então, assim, eu acho que a ciência, todas as ciências, exatas, humanas, elas são importantíssimas para a literatura, elas são importantíssimas para tudo, 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 tudo. E eu sempre mexo um pouco com essas coisas, porque me interessa muito, sabe? Eu estou entrando na academia porque me interessa em fazer ciência. Eu faço economia, e as ciências econômicas é um pouquinho desse balaio de gato que a gente aborda basicamente todos os assuntos possíveis. Eu posso ter todo tipo de abordagem, sabe? A história que eu estou trabalhando agora é basicamente sobre ética na ciência. Então, assim, ciência é muito importante. E eu também acho que não tem como você ter desenvolvimento econômico sem ter ciência. Essa é a parte mais importante, assim, tipo. E ciência, quando eu falo, não é só ciências exatas, porque foi o viés para ciências exatas que trouxe a gente para onde a gente está aqui. Porque se você olhar para as ciências humanas está avisando há muito tempo das coisas que podem acontecer com as coisas que vão surgindo, sabe? Tecnológicas e tudo. Então, tem que andar as duas juntas, as duas são igualmente importantes. Enfim, é isso. Bom, obrigada. Bom, tem aqui uma pergunta da Jane Freire, que, na verdade, é uma pergunta, mas é praticamente uma afirmação.
Ela diz: reconhecimentos faciais, monitoramento de perfis, estaremos a caminho do Minority Report? Não precisamos aperfeiçoar as nossas leis para prevenir? Eu acho que sim. Alguém que fala alguma coisa além de um sim enorme? Eu acho que é algo que precisa ser pensado. É muito importante começarmos a pensar no potencial dessas tecnologias que estão embrionando agora para o futuro. Porque, por exemplo, que aplicativo legal que coloca a minha cara na cara de qualquer um, que me envelhece. Aí, quando tu vê esse aplicativo está pegando os teus dados e vai usar isso daí para sabe-se lá o quê. E aí a gente começa a ter coisas como deepfake, que daqui a pouco você não sabe o que é real. Você pode fazer um fake e acabar com a vida de alguém. Você pode fazer uma mentira virar verdade, resumidamente. Então, é um bagulho assustador. E eu acho que esse tipo de tecnologia, a gente precisa pensar na ética dessa tecnologia, né? Ciências humanas. Assim, regulamentar é algo que precisa ser discutido e pensado, porque, como eu falei, uma coisinha que parece ingênua, um aplicativo para a gente se divertir, pode ter um efeito muito devastador, sabe? Então, é algo que a gente precisa pensar mesmo, porque basta um grãozinho, e quando você vê aquilo ali já está sendo usado para uma coisa completamente diferente. Quem falou de Minority Report aí, quem não sabe, quem nunca viu o filme ou não leu o conto, você consegue antecipar quem cometeu um crime e você prende essa pessoa antes de cometer o crime, né? Então, basicamente, você está condenando a pessoa antes do julgamento, né? Isso não é futuro, né? Quando você vê uma pessoa de comunidade mais pobre, quando você vê um negro tomando um tiro pelas costas, sabe, da polícia, ou quando você vê alguém tomando um tiro porque estava segurando um guarda-chuva e confundiu com uma arma, você já não tem todo o processo ali de julgamento e você parte direto para a execução. Isso já é Minority Report, independente de não ter a tecnologia. Aqui, bom, com o cenário político atual, não há medo em continuar a escrever distopias, medo de censura ou de retaliação? Eu tenho medo sublinhado. Félix. Quem quer comentar? Medo sempre tem, gente. Porque é uma exposição, não é? A gente não está falando, é uma exposição no mundo que está muito hostil. Mas a questão é que se a gente... Assim, eu não estou mais escrevendo distopia, mas eu continuo abordando temas que são importantes para mim, que não necessariamente podem ser vistos como impróprio pelo governo. Mas se a gente parar, as outras pessoas que nem a gente vão achar que elas estão sozinhas. Então, é meio que assim, você tem medo, mas ao mesmo tempo você fica pensando, não, vai ter alguém em algum lugar que vai ler esse livro e vai pensar, eu não estou sozinho, não sou só eu no mundo que pensa desse jeito, que sou desse jeito. Então, assim, é difícil, é bem difícil. No fim do ano passado, eu fiquei 4 meses jogando The Sims. Foi minha forma de lidar, sabe? Aí depois eu falei, não, tá tudo bem. Agora vamos continuar vivendo a vida, porque é isso, a vida continua, que é o livro do Eric. Em resumo, leiam o livro do Eric. Mas aí, a vida continua, a gente vai continuar tendo medo, mas a gente tem que lembrar que não é só a gente, que você tem que usar a oportunidade que você tem para dar palco para as outras pessoas também que não têm voz. E, assim, eles vão... Eu não sou muito otimista. Eu acho que eles vão tentar calar a gente da forma que quiser. Assim, e quando eu falo a gente, eu não estou falando só necessariamente minoria. Eu estou falando qualquer pessoa que discorde da realidade que eles estão construindo, que os governos estão construindo, enfim. Porque não é só o Brasil. Essa, para mim, é a coisa mais assustadora. Porque se fosse só aqui, você pensava, não, calma, não, em algum momento vai ter bom senso. Mas não é, tipo, acabou a era do bom senso, a gente está entrando na era dos doidos. Com todo respeito. Então, eu acho que é isso. Tipo, você tem que ter esse senso de comunidade, que você não está só.
Legal. E, assim, eu disse num evento lá em São Paulo, repito aqui, assim, não sinta o peso do mundo nas suas costas, sabe? Na literatura, você vai lá, Jogos Vorazes, junta 5 pessoas, em 5 dias derruba um governo, né? E tá o problema resolvido. Não precisa botar essa responsabilidade em cima de você, sabe? Cuida da sua saúde mental. Não é sua culpa do teu país não estar te oferecendo condições de você se sentir bem. Não é sua culpa de você estar sendo perseguido, sabe? Não puxa isso para você. Tem gente fazendo isso, cada um combate ao seu modo, a gente está aqui escrevendo, ainda acreditando, né? Sim, a gente sente medo, mas o medo também é uma ferramenta de espalhar esse caos, assim. Então a gente tem que combater da melhor maneira possível. Quem acha que tem força para isso está combatendo. Se você acha que não tem força, cuida de você um pouquinho, está tudo bem também. Muito bom. Tendo em vista, vamos falar em medo, continuando na mesma linha, tendo em vista o lado da opressão dentro das distopias, quais os seus maiores medos até o fim de 2022? Essa é do Rafael Castro. Sei lá. É difícil enumerar. Então, como eu concordo com o que o Eric falou, viva a sua vida, foque nas suas coisas, foque nas coisas boas. Se ficar pensando em coisas negativas também não vai adiantar muita coisa. Então, foque nos seus planos, nas suas pequenas coisas também, nos seus amigos, nas suas famílias. E é isso. Ok. Outra pergunta para todos. Qual distopia pouco conhecida que mais marcou vocês? Pouco conhecida. Fala aí. É que são todas meio conhecidas, isso que eu ia né? falar. Pois é, eu estou aqui pensando se tem alguma pouco O Conto conhecida. da Aia, quando eu li, não era nada conhecida. Aí eu falava e todo mundo ficava, ai, que livro é esse? Que é isso? Nossa, que história interessante. Agora é conhecido. Que é um dos meus favoritos. Qual Eu vou falar, mas é conhecido, mas quando eu li, me marcou bastante, que foi Admirável Mundo Novo. E eu recomendo que vocês leiam, é muito bom. Assim, eu acho que esse foi o primeiro, né? O mais... Olha, Senhor das Moscas, assim, é um livro que... Nossa, como eu gosto desse livro, né? Um grupo de crianças indo parar numa ilha por um motivo não muito explicado. E aí, né, aquelas crianças ali não têm mais as leis da sociedade, elas começam a criar as próprias leis. E o livro é isso, né? O quanto as coisas vão degringolando, né? Quando você não tem um sistema de regras. Quando o que a gente tem como base da realidade começa a ruir, o que é a realidade, né? É um livro que se antecipa um pouco a isso, né? E as crianças, obviamente, se separam em grupos, começam a guerrear e fica... E no final, assim, eu me peguei muito torcendo pelo caos também, tipo, mata esse vilão, eu quero que ele morra, eu fui, né, dragado pelo caos também. E o autor vai e me dá um tapa na cara no final, assim, olha só, você caiu na minha armadilha, seu trouxa. É muito bom isso, sim. Bom, aqui tem uma pergunta para todos, do Lucas. Ele diz o seguinte: o autor distópico, utópico, apocalíptico ou pós-apocalíptico tem a difícil tarefa de comunicar o funcionamento e arcabouço ideológico de uma sociedade que, apesar de baseada nos medos e ansiedades da sociedade do leitor, lhe é estranha. Em 1989, temos os 2 Minutos de Ódio, em o Conto da Aia, temos o Sistema de Castas. Como apresentar de maneira eficiente e interessante essa nova sociedade para o leitor? Alguém quer responder isso? Eu diria que o exemplo de como apresentar de maneira, eu não gosto muito da palavra eficiente, não, mas interessante para o leitor, é lendo os livros que os 3 escreveram. Eu acho que os 3 encontraram maneiras muito interessantes de apresentar essas questões para o leitor. Aqui a Ana Paula Cavalcante, uma escritora paraibana.
Ela diz, como Eric falou, no Brasil, temos jovens que vivem totalmente ou quase fora desse universo da tecnologia. Vejo muito isso nas pequenas cidades do meu estado. Os livros de vocês foram escritos para eles também? Eu creio que sim, porque no fundo a gente está contando uma história e histórias são universais, digamos assim. Então você está contando uma história sobre amizade, você está contando uma história sobre dificuldades. No fundo você consegue se identificar com, por exemplo, no Ator Acima do Véu, a Beca, que é a protagonista, ela tem um irmão e um pai dela. E ela tem uma relação familiar com eles, é muito importante para ela aquilo. Então, é uma coisa universal, você ter uma relação que é importante para você, com seu irmão, com seu pai, enfim, com alguém que você tem esse sentimento de afeto. Então, no fundo, tem umas mensagens, as mensagens são ali universais. Eu primeiro queria mandar um beijo para Paraíba. Um beijo, Paraíba. Não, é porque minha mãe é da Paraíba. E isso que a Roberta falou, eu acho que é bem a verdade para todo mundo, para todas as histórias, porque as histórias no final são sobre humanos, sobre a humanidade. Assim, eu não acho, vou ser honesta, não acho que talvez ele veja a própria realidade dele ali, mas eu também acho que eu espero que ninguém veja 100% a própria realidade deles no meu livro. Mas eu acho que sim, assim, tem vários temas que são importantíssimos e acabam sendo universais. Assim. Eu estava num evento, acho que em Guarulhos, com a Bárbara, e aí um funcionário de lá veio falar pra gente, assim, que ele tinha perdido o pai, ele estava passando por uma depressão muito forte, assim, e aí ele assistiu O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, e alguma coisa ali deu, né, fez ele entender que ele ia superar aquela situação, e ele deu a volta por cima, né. Então, as histórias têm esse poder, né? Tem essa força, né? A gente consegue tirar coisas de lá e projetar coisas nossas e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso. Por outro lado, eu espero muito que essas pessoas que você comentou, desses cantinhos, tenham a oportunidade de contar também suas próprias histórias. Com relação à Paraíba, especialmente... acho que até porque eu tenho muitos amigos escritores na Paraíba, eu sei dizer o seguinte, o povo lá está escrevendo, viu? Então, hoje eu acho que esse é um dos aspectos interessantes, né, da tecnologia. A gente não tem mais lugares tão isolados em termos de país, né? A gente tem, dentro de uma mesma cidade, alguns rincões mais isolados, são normalmente os rincões de pobreza. Mas mesmo esses, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem a FLUP, onde a gente vai trazer escritores da periferia para o centro. A gente tem esse movimento no Brasil inteiro, né, de gente publicando, de gente escrevendo, de gente pensando. Eu, pessoalmente, estou achando... no aspecto exclusivamente literário, a gente tem uma troca muito maior. A gente tem uma pergunta aqui, que essa eu achei deliciosa. A Ida é professora. Ela quer saber o seguinte: como vocês pensam que uma linguagem artística, como a música, seria afetada em um contexto distópico? Não, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça, na verdade, é que quando você para pensar, nenhuma história distópica tem música. Tipo, a música não é importante, não é citada, não é relevante. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente corta, e isso eu estou falando comigo mesma que caiu, é a música, porque eu acho que a gente associa a música com alegria. E, assim, o governo que não te quer alegre, ele não te quer ouvindo música, ele não quer você, enfim, porque a música mesmo, enfim, independente da letra, ela evoca sentimentos, sabe, nas pessoas. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu lembrei. Tipo, nenhuma das histórias tem música como uma coisa central ou importante, sabe? E eu acho que é meio esse reflexo, que, pra gente, a música é uma... eu estou falando por mim também, né?
é uma fonte de alegria, enfim. Existem várias possibilidades, mas eu estava pensando, quando a Bárbara estava falando de não ter música, mas e se a música fosse uma forma de, sei lá, como eu posso dizer, isso, lavagem cerebral, digamos assim, mas não, eu queria de condicionamento, sabe? Tocar aquela mesma música funcional. Seria a música... tocava aquela mesma música quando você tem que fazer tal coisa. Toca aquela música quando você... Então, aquela batida, aquilo começa a ecoar na cabeça do personagem, ele já começa a ficar ouvindo, mesmo quando não está tocando, e é um motivo de angústia. A gente pode fazer o caminho inverso. Tem muitas possibilidades. Na nossa história, né, dentro da ditadura brasileira, a gente viu várias músicas sendo proibida a rodo, né? Artistas tendo que, né, cantores tendo que ir lá para fora. Então dá para pegar por esse viés. Eu lembro de um filme com o Stallone em que as músicas eram proibidas, então eles ficavam ouvindo só comercialzinho de aquela jingle de comercial cantando, né, sei lá, música da Doriana, essas coisas assim, porque a música tinha sido proibida. Então a música é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela é curtinha, ela passa uma mensagem, né? E gruda no seu ouvido. E, né, você pode quebrar o disco, quebrar o CD, apagar o computador, mas a música está na sua cabeça e é fácil de passar adiante. Gostei muito da quem levantou a questão. Eu também gostei, achei ótimo. E, aqui uma pergunta da Daniela Braga, que é aspirante a escritora e estudante de psicologia na UF. Vocês dariam alguma dica para escritores que desejam escrever distopias atualmente? Escreva. Cuide da sua saúde mental também. Gente, tem isso, escreve, manda ver, mas falar, não foi fácil escrever o Ninguém Nasce Herói, não. Tinha umas horas que eu parava e tinha que respirar fundo, sabe? Mas assim, seja lá o tipo de ficção que você faça, não precisa ser distopia, a gente está sempre lendo, né, o presente de alguma forma, pegando o que nos afeta e transformando em texto, né? Então, pode ser um medo teu, mas esse medo não precisa virar uma distopia, pode virar um palhaço, né, que assombra uma cidadezinha pequena e te dá um balão vermelho, né? Então, existem muitas maneiras aí de explorar essas tensões. Mas não tenha medo de escrever nenhuma delas, manda ver. Faz o que seu coração mandar. Eu não sei se a pergunta dela era, na verdade, com relação a distopias, mas não sei se isso não envolveu também com relação a espaço para divulgação, espaços para troca. Vocês teriam alguma dica para escritores iniciantes? Você começou a escrever as suas primeiras distopias, onde ela poderia divulgar, essas coisas assim? A gente estava até falando mais cedo, né, sobre... Porque eu escrevo literatura fantástica e a gente estava falando sobre revistas que publicam contos e revistas online, no caso também, que abrem seletiva para coletâneas e tal. E isso é um lugar legal para você começar e conhecer outros autores e também o pessoal que trabalha com isso. Então, seria uma dica bacana. Distopia encaixa nesse caso, se você escreve sobre esse tipo de coisa. Gente, se você escreve e quer conhecer pessoas que já estão nesse meio, o Twitter é um lugar muito legal para se estar, porque várias revistas independentes estão lá, nós estamos lá. É um lugar fácil de conversar com quem já está no mercado, se você quer fazer isso. Tá, ok. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi direito. Eu vou ler como está. É o seu ponto de vista. Seu, 3 pontos de exclamação. Aqui não diz para quem a quem é dirigida. Baseado na sua vida até 2019. Baseado no fato de que hoje ainda e durante toda a história da humanidade, vivemos em uma economia de escassez e daqui para frente estaremos voando para um cenário de abundância na produção de todo tipo de comida e bens. Tipo, 60% das pessoas não serão necessárias para qualquer serviço. Que acham que vai acontecer? Nos ajudaremos ou faremos como sempre? Excluiremos alguns da mesa de jantar? Eu sei do que a pessoa está falando. É porque a gente até estava conversando isso. No Brasil, a tecnologia demora muito para chegar.
algumas tecnologias, né? E eu fiz uma viagem agora para o exterior e não existe mais caixa de supermercado. Já não existia cobrador, não existe mais caixa de supermercado. Em nenhuma loja tem caixa. Não tem caixa em fast food, você faz a comida, só tem as pessoas que te entregam. E eu tenho uma amiga também que trabalha num laboratório em que absolutamente uma parte do trabalho dela foi robotizada. Então, eu entendo que essa pergunta é nesse sentido. A gente está produzindo mais, a gente vai produzir mais, vai aumentar a produtividade, porque não vai ser a gente que vai trabalhar, são as máquinas. E máquina não para de trabalhar. Então, as pessoas não vão ter emprego. Esse é um problema que tem uma ala da economia que está muito preocupada com isso, com a estrutura que a gente vai ter, sabe? Então, assim, é uma preocupação, é uma coisa que a gente devia estar discutindo, e eu gosto de pensar que talvez a gente chegue num nível em que ideias tipo renda mínima, ou então distribuir as coisas igualmente entre as pessoas, vai acontecer. Não sei se, de fato, isso vai acontecer, mas eu espero que aconteça de uma forma de incluir todo mundo, de dar a possibilidade de todo mundo, já que a gente está produzindo tanto, vamos distribuir para todo mundo e vocês podem fazer trabalhar com o que vocês quiserem, sabe? Em geral, a gente sempre escuta quando fala isso, mas ninguém vai trabalhar. E eu fico, tá, mas porque você talvez não fosse trabalhar, porque eu não consigo conceber viver sem ter uma ocupação, sabe? É porque a gente tem uma relação com o trabalho muito complicada. Mas você não consegue ficar sem fazer nada. Imagina ter a possibilidade de fazer o que você quer, sem ter que se preocupar em botar comida na mesa. O que a gente faria enquanto humanidade, sabe? Se não tivesse essa preocupação, se não tivesse a maior parte das pessoas lutando todos os dias para poder sobreviver mais um dia. Então, assim, essa é uma utopia que eu imagino, sabe? De tipo, todo mundo tem liberdade de escolha e de acesso, porque não precisa mais se preocupar em produzir para comer, essas coisas assim. Enfim, eu espero que tenha batido um pouco com a pergunta, porque eu entendi desse sentido, assim. E é por isso que é importante ter um projeto de país, isso que a gente fala, o Brasil não tem um projeto de futuro, não sei o quê, porque a situação vai mudando, seja a catástrofe ambiental que está rolando, sejam as novas tecnologias, e funções antigas, empregos antigos, dilemas antigos vão ficando para trás, e a gente tem que ter políticos que projetem as coisas lá para frente, que pensem, não, então vamos investir em tecnologia, fonte de energia limpa, e isso gera um novo campo de emprego, Então, a gente precisa de vontade política para não cair nesse dilema perigoso aí que você levantou na sua pergunta, Eu acho que, e também tem o lance assim, de como o Eric até meio que citou um pouco isso, que antigamente tinha tecnologia que a gente não usa mais, mas surgiram outras que ocuparam aquele espaço. Então, muita coisa que pode surgir também, não quer dizer que vai acabar não vai ter mais nada, vão surgir outros problemas e outras soluções baseados nessa nova tecnologia ou nessa nova forma de vivência, digamos assim. Tá. Eu queria emendar essa pergunta com uma outra, que de certa forma tem um pouco a ver com a cara da música, mas não é a mesma coisa. Qual seria o papel da arte numa sociedade distópica? Dá para fazer arte numa sociedade distópica? Estamos fazendo. É isso? É isso. É isso? Tá bom. Então tá. Bom, temos livros onde a tecnologia é benevolente, como na série Ocupador, é isso? Eu não conheço a série. E livros onde um grupo de pessoas controla tudo e impõe regras, censura e um estilo de vida restrito a uma tecnologia como arma. Para onde vocês acham que estamos indo? É a pergunta do Bruno Matos. Eu acho que a gente está indo 100% no lado da concentração, assim.
e vai bater com a minha resposta, né, anterior. Mas é porque é minha utopia, gente. Mas é porque nos últimos anos tudo tem se concentrado muito nas mãos de um mesmo grupo no mundo inteiro, não é só no Brasil que está acontecendo esse movimento, e a menos que eles desçam a luz e iluminem esse grupo, e ele pense, não, calma, a gente tem que redistribuir isso, ou tem alguma ruptura violenta, eu não vejo que isso mude, assim, esse cenário vai mudar nem tão cedo, assim Então você está vendo 15 anos. duas alternativas, uma ruptura violenta ou esse grupo resolve abrir mão do poder por conta Sim. própria? É. Uau! Você é radical. Ué. Mas, assim, pelos próximos 15, 20 anos, eu acho que a tendência é acentuar tudo na mão de um grupo de pessoas, tipo, poder, dinheiro, arma, tudo. Decisões, escolha, liberdade, na mão desses. Eu espero que daqui a 100 anos a gente esteja naquela utopia que eu falei. Mas espera aí. Então, como é que a gente vai chegar Não sei. nessa Tem que escrever livro utopia aí. se a gente só tem essas duas alternativas? Não, você está sendo muito pessimista, até para uma distópica, até para uma autora distópica. Acho que isso pode emendar outra pergunta, né? Quais são as formas de resistência que se deve pensar, né, ao avanço da sociedade distópica, no caso, a sociedade distópica real que nós temos? Posso? Pode, deve. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem sempre que tentar enxergar além do nosso umbigo. Se você é homem, sai do comodismo e tenta entender como é que está a situação da mulher numa determinada sociedade, num determinado contexto. Se você é branco, não vira para o negro ou para o indígena, ou seja lá quem for, falar isso aí é vitimismo, para com esse papo, não é porque você não passa por uma situação que as outras pessoas não estão passando. E, enfim, leva isso para a sexualidade e amplia isso, né? Para de achar que o mundo é o seu umbigo, né? Eu acho que vai ser a minha contribuição, assim, aqui de forma de combate a isso, gente. A arte é muito importante, sem arte eu enlouqueceria, por isso que eu faço. Mas a gente tem que ser combativo no nível humano também. O que a gente pode fazer como pessoa, independente da tua profissão, sabe? Seja mais compreensivo, dá uma segurada naquela piadinha escrota que você ia fazer e ia magoar alguém, transforma aquilo em 2 minutos de conversa, sabe? Para ver o que a pessoa está... Pequenas mudanças, gente. Atua aí com pequenas mudanças. Eu meio que dei essa resposta antes, eu acho. Eu acho, não tenho certeza. Que de novo, assim, foque nas pequenas coisas. Eu acho que às vezes a gente fica muito... Acho que as redes sociais às vezes também deixam a gente muito maluco. E então foque nas pequenas coisas, foque no seu porto seguro, nas pessoas que você confia, no que você pode fazer de bom ali na sua proximidade, nas pessoas próximas, na sua comunidade, na sua casa. O que você pode fazer de bom para você, para os outros. Então, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco também do nosso quintal, para poder mudar o todo. Eu acho que o resumo é o que a gente... Até a pergunta que você fez para ele, que é o afeto. A gente não pode deixar que tudo que está acontecendo quebre a gente e impeça a gente de amar e ser feliz e fazer o que a gente quer fazer, sabe? Então, assim, eu acho que o principal é isso. Mantenha os seus afetos. E quando eu falo de afeto, eu não falo de romântico. Amizade, família... Pessoas que te apoiam, sabe? E família pode ser uma família que você escolheu, não precisa ser... Às vezes a gente sabe que, principalmente pessoas LGBT, têm muito problema com a família biológica. Então, assim, acolha as pessoas e deixe ser acolhido, sabe? Eu acho que essa é uma forma de resistência, a maior forma de resistência que a gente tem, sabe? Me chamou a atenção agora o fato de que nenhum de vocês três citou a questão política como
saída ou como elemento que poderia modificar o cenário distópico, né? No entanto, a política é presente nos livros de vocês. Tem uma discussão que está começando a rolar bastante com relação ao poder real das democracias, não é? O que é uma democracia? Ela é aquilo que é feito com o voto da maioria, isso num mundo hoje dominado por fake news e que esse voto está tão facilmente manipulável, né? A gente não vê isso só aqui no Brasil, a gente vê na Inglaterra o abacaxi que está lá para ser descascado, também por conta de votos manipulados, ou seja, a própria democracia representativa entrando em jogo. E, por outro lado, a democracia também ela é o respeito às instituições, né? Então, eu queria saber de vocês, que já que vocês dedicam nos seus livros tanta atenção à política, qual é o espaço que a democracia ocupa na resistência a essas distopias e a qual democracia vocês se referem? A minha história é toda na democracia, não é um governo autocrático. Mas a questão é uma democracia quando você segrega uma grande parte da população? É uma democracia quando mais de 50% da sua população é representada por 10% do seu Senado? É uma democracia quando você não tem voz e você não tem direitos, sabe? Pode ser uma democracia no nome, mas de fato é uma democracia se as pessoas não estão lá representadas? Então, assim, essa também é mais uma discussão que tem de, tipo, é um governo democrático? Na cara. E outra coisa que tem anômalos também é que tem vários políticos que estão lá há 200, 300 anos. Não o político, a família dele. Então, tem família, filho atrás de filho, que ocupa os mesmos cargos, todos os, assim, desde sempre, sabe? Ninguém não, é normal, tem aquela família vai estar no Senado. Então, assim, é uma democracia quando a gente tem uma família. Qual a diferença disso para uma monarquia absolutista? Se eu tenho um conjunto de famílias que sempre estão no poder. Porque uma monarquia é isso, a nobreza é isso, é um conjunto de famílias que está no poder, sabe? Então, assim, é uma questão muito da gente refletir o que de fato é a democracia, o que a gente faz para alcançar a democracia. A gente tem um sistema com desenho democrático, mas os mecanismos dentro deles, e nem são mecanismos formais, eles acabam excluindo as pessoas e, de fato, é uma democracia? Ou é uma democracia só na cara? Então, assim, é uma reflexão que eu acho que a gente tem que fazer o tempo inteiro, sabe? E, tipo, as instituições, se elas ruem tão fáceis, elas eram boas instituições para início de conversa? Então, assim, são várias questões que, assim, não tem como fazer uma coisa perfeita, óbvio, mas a gente tem que ir questionando e tentar melhorar o quanto der, sabe? E dar essa coisa, a liberdade, a escolha, o acesso das pessoas. Roberta? Eu acho que é o que a Bárbara disse. A Bárbara, ela tem um problema, ela resume bem demais. Eric, quer falar alguma coisa? Que a gente comentou em e-mail, assim, teve uma frase que me marcou muito de um jornal português, que foi: renda mensal abaixo de X euros deixa 2 milhões de pessoas de fora da democracia. Né? Eu acho, né? Ainda está na minha cabeça essa frase, assim, né? A democracia está funcionando para quem tem dinheiro, né? Aí todo mundo devia ter acesso a um monte de coisa que, né, e não tem, né? Um mínimo de serviço de saúde, um mínimo de educação. E é o que a Bárbara falou, assim, a democracia é a nossa forma de combate, gente. A gente tem que lutar para aperfeiçoar a democracia, não para destruir a democracia, né? Qualquer um que queira se perpetuar no poder, obviamente, vai tentar sucatear ensino, sucatear faculdade, vai começar a detonar liberdade de expressão, pegar no pé de artista.
E ignorar a sugestão de técnicos para tomar decisões, né? Enfim. O projeto, né, esse projeto de ter um futuro melhor, enfim, o poder no Brasil está sendo sequestrado, né? Eu acho que a gente vê isso em religião, a gente vê isso na esfera tecnológica, né, correntes de WhatsApp no mundo inteiro. Tem vários grupos de poder sequestrando várias coisinhas assim, mas eu ainda acredito que a democracia é a melhor maneira da gente sair dessa roubada. Com certeza. Bom, nós estamos nos aproximando aqui do final. Eu queria saber se vocês têm alguma fala final, um recado para vocês deixarem. Enfim, ordem alfabética, tá, Eric? Eu acho que, voltando para a primeira pergunta que você fez nessa mesa, que se a gente pode chamar a realidade que a gente está vivendo de distópica, eu só queria lembrar que para várias pessoas, a maior parte das pessoas, elas sempre viveram numa realidade distópica, sabe? Então, assim, sempre. Não é novidade. Tem coisa que está acontecendo agora que não é novidade para muita gente no nosso país, sabe? Então, assim, a distopia ela é muito interessante porque ela pega problemas que existem e mostra eles, assim, olha esse problema aqui. Ela aumenta ele e mostra, ó, esse problema aqui. Por isso que a gente acha, nossa, é tão parecido com a realidade, porque, em geral, o autor pegou o problema e falou, vamos mostrar este problema que existe para as pessoas, sabe? Então, é isso. Quando vocês lerem livros distópicos, é sempre um bom exercício perguntar, tá, com quem isso acontece? Com quem isso já aconteceu na história? Com quem isso está acontecendo agora? Não acontece comigo, mas acontece com alguém. E tem um exemplo muito bom, que recentemente lançou um livro distópico, em que teve um governo fundamentalista nos Estados Unidos, e aí proíbem o aborto. E o livro, metade do livro é em torno disso. E para a gente, aqui o aborto é proibido. Então, assim, não é uma distopia para a gente. É a nossa realidade, sabe? Então, assim, é isso. Não só dentro do próprio país, mas no mundo inteiro. A gente sempre tem que ver que essas situações que chocam a gente, elas acontecem, elas são reais. Então, essa é a minha mensagem final. Muito bom. Vai, Roberto. Bom, pessoal, vamos terminar com uma coisa mais acima, né? Então, obrigada pela atenção de vocês. Obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer conversar com todos. Como a Rosa falou mais cedo, a gente vai estar aqui fora, eu e o Eric. Aí a gente pode falar mais dos nossos livros. Eu também tenho outro livro que se chama Heróis do Novo Igreja, que é um livro mais para cima, feliz. Jovens jogando computador, jogando campeonatos de computador, o jogo começa a ganhar vida, muito legal. Então, fantasia. E é isso, obrigado mesmo. Obrigado. Também vou agradecer, obrigado a quem ficou aqui até o final, obrigado ao pessoal do cantinho que fica aqui, a gente de costas para vocês, desculpa por isso. Né? Não sei se eu paro na mensagem positiva também, assim, mas um pedido geral, assim, que vai além. Conheça um pouco de literatura nacional, sabe? Não só a gente aqui, mas vai conhecer outros autores brasileiros. De repente sai um pouco do eixo, né, do sul-sudeste. Vamos ler um pessoal de lá de cima também. Nossa cultura é muito rica, né? Então, lembra, a gente conversou aqui, né? Cultura é forma de combate, vamos apoiar, vamos no cinema, isso é importante também. Eu vou fazer um adendo que o Eric falou, então preciso falar também, que é sobre sair um pouco de ler autores do eixo Rio-São Paulo, vamos ler pessoas mais do norte. E eu estava na feira Panamazônica, eu sou paraense, eu sou de Belém do Pará, e eu estava na feira Panamazônica, que é a nossa Bienal de lá. E uma coisa que me deixou muito, muito feliz, e que eu gostaria que se expandisse um pouco para, vamos dizer, para cá, porque aqui, digamos, a Bienal é a maior festa, feira de livros, enfim, do Brasil, que seria isso, de pensar
em autores de outras regiões. Então, lá eu estava num stand e os autores mais vendidos... tinha muito livro de best-seller e tal, mas os autores mais vendidos foram autores paraenses. E foi algo assim que a gente ficou muito feliz lá no stand e tal, comemorou. E é algo assim que, não sei, algum de vocês já leu um livro de um autor paraense? Então, quem sabe procurar um livro de um autor, tem autores antigos, autores novos. E vocês podem conhecer coisas interessantes sobre a região também. É uma coisa legal assim a se pensar. E aí, ó, nós três, a Roberta um pouco menos, nós somos super rato de rede social, gente. Procura a gente no Twitter, procura a gente no Instagram. E, pelo amor de Deus, não apoia discurso de ódio, não cai nesse papo, gente, é roubado, é roubado. Maravilha. Gente, eu queria agradecer muito a todos vocês, a presença de vocês também. Eu nem agradeci, né? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, então, a nossa todos mediadora vocês. também, muito obrigado. Sim.